E aí, pessoal, tudo bem? Essa aula ela vai ser dedicada aos meus alunos de mitologias gerais, né? Às vezes não dá tempo de falar em sala de aula o que eu quero falar aqui com mais calma e com mais concentração, né? Então, faz um tempo que eu estava querendo ter uma conversa sobre o significado da mitologia e por que que a mitologia é importante. Aliás, por que que a gente está estudando mitologia, né? Por que que é importante estudar mitologia? E aí, de certa forma, eu acabo entrando um pouco, aliás, muito, né, no que eu penso sobre a mitologia e do que como eu vejo a mitologia. Então, isso é, de certa forma, inevitável. E aí, é claro que, de antemão, eu vou logo dizendo que o estudo da mitologia na escola ele tem como proposta trazer o olhar das diferentes culturas, né? Trazer o olhar do outro, né? Trazer a fé do outro, a cosmovisão do outro, que no fundo é tão parecida com a minha, porque no fundo nós compartilhamos a mesma condição, que é a condição humana, né? Então, daí que existe semelhanças nos diversos mitos, né, das diversas religiões, né? Porque em todas elas tem o ser humano, né? Então, a mitologia não é uma história fantástica, não é meramente isso, ou nem é isso, né? Você tomar a mitologia, os mitos como uma invenção da antiguidade, é você ser incapaz de perceber a riqueza e a profundidade sobre a natureza humana, sobre o conhecimento do ser humano, para o ser humano se autoconhecer, né? Ou seja, você vai perder de vista que os mitos são uma chave para a compreensão da natureza humana, das nossas questões humanas. Então, o estudo da mitologia traz essa questão ética, essa questão do olhar do outro, da pluralidade, né? E traz também essa dimensão antropológica, ou seja, uma dimensão de conhecimento sobre a natureza humana. E aí eu gosto também de enxertar uma visão metafísica também, né? Ou seja, uma visão antropológica. Os mitos servem para explicar, vamos dizer assim, serve para iluminar questões profundas da natureza humana, né? E na dimensão ética serve para a gente compreender, vamos dizer assim, as outras religiões, as outras culturas e resgatar esse olhar do outro, né? Esse olhar de empatia, esse exercício de empatia. Então aqui, para ficar bem sistemático, eu estou falando de dimensão ética, uma dimensão antropológica, mas agora eu quero colocar uma dimensão metafísica. Bom, só um parêntese para quem não sabe o que seria uma perspectiva metafísica, só refrescando a memória, uma perspectiva metafísica seria, bom, da mitologia seria o que a mitologia representa como chave da própria existência, né? Como chave do fundamento do universo, de todas as coisas, de tudo que existe, né? Ou seja, a metafísica busca o fundamento da existência, o fundamento do universo, né? A chave final da existência. Ou seja, busca aquilo que na teologia, né, se buscava, mas no âmbito da religião. Aí a teologia, quando vem aqui para o âmbito da filosofia, ela se torna metafísica. Ou seja, a metafísica ela é uma teologia racional. Ela é a teologia pela razão. Ela está buscando, a metafísica ela está buscando qual é a verdade última, qual é o código da natureza, vamos dizer assim, qual é o fundamento da natureza, qual é a sua arqué, a sua origem, o seu princípio, aquilo que sustenta toda a realidade, qual é a lógica da existência. Então, metafísica é isso, né? E a mitologia na perspectiva metafísica, ela foi trabalhada por um filósofo alemão chamado Schelling, e ele dizia que a mitologia ela é ela não é ela não seria uma chave somente sobre a natureza humana, mas como chave da natureza humana, ela também mostraria qual a relação que a consciência humana realiza com o ser, realiza com o universo, com a existência. Ou seja, aquilo que é humano é também natural, é também divino, né? Então, a mitologia ela vai rastrear justamente essas chaves profundas da significação do homem dentro do universo, né? Dentro da existência. Eu estou falando aqui de uma forma simples para as pessoas entenderem, né? Então, por exemplo, a mitologia
ela não estaria só desvelando chaves sobre o ser humano, mas chaves sobre a própria natureza e sobre o sagrado também, sobre Deus, o divino, né? Homem, Deus, natureza, né? Natureza, homem, Deus. Ou seja, uma dimensão antropológica, né, que aqui já é estudada, uma dimensão cósmica, né, e uma dimensão teológica. Então a mitologia, ela estaria, vamos dizer assim, contendo chaves metafísicas, ou seja, chaves sobre o ser humano, sobre a relação do ser humano com a totalidade, né? Porque o ser humano, ele é uma continuação da natureza, né? Então, o ser humano, o que tem no ser humano tem que existir na natureza também, pelo menos em potência, claro. A mitologia, ela meio que seria capaz de revelar, vamos dizer assim, o trajeto do espírito humano na existência, né? E o trajeto da própria natureza. Ou seja, o trajeto do homem, da natureza e de Deus é um só trajeto contado e narrado por essa estrutura mitológica fundamental, que é a essência de todos os mitos. Isso seria uma perspectiva metafísica da mitologia, entende? E eu gosto de pensar essa perspectiva porque eu gosto de pensar a metafísica, né? Então, a mitologia, por essa perspectiva metafísica, ela assume contornos interessantes. Porque, enfim, pensar metafísica é interessante para toda pessoa que gosta de teologia, que gosta de esoterismo, que gosta de assuntos espiritualistas também, né? Que gosta de religiões, cultura, todo esse universo do religioso, sagrado, esotérico, né? Essa coisa toda. É nessa perspectiva metafísica da mitologia, né? Ou seja, mitologia como chave do ser humano, mas também da natureza e de Deus, né? Como um processo análogo. Essa compreensão que, e vamos dizer assim, que está expressa, que se desdobra na astrologia, se desdobra no tarô, né, se desdobra no I Ching, né? Então, ou seja, esse livro primordial, né, essa narrativa primordial, né, que é uma narrativa de passagem das trevas para a luz, né, de um processo. Então, engraçado que parece que essa metafísica da mitologia, ela aponta para a ideia de um processo, né, um processo alquímico da própria natureza, de baixo para cima, né, das trevas para a luz, né, e não uma coisa como assim, o mal, né, ele existe e não há explicação para isso, não. Nessa estrutura originária do espírito humano, nossa, um carro, aqui é uma moto. O mal, ele teria, vamos dizer assim, uma função pedagógica, né? Ele teria, vamos dizer assim, ele faria parte da trama, do processo, né? Ele seria o começo da luz. E aí são assuntos mais profundos, né? Já envolvem a metafísica do mal, metafísica, né? Questões que estão dentro da teologia, da metafísica também, né? E que está tudo ligado nessa perspectiva metafísica dos mitos, que é muito interessante para a gente aqui que gosta de esoterismo também, né? As pessoas aqui do meu canal, né? Porque afinal eu estou gravando esse vídeo no meu canal também, né? Tanto para falar para o povo esotérico, como para falar com os meus alunos, né? Então essa perspectiva metafísica, né? Essa perspectiva antropológica, essa perspectiva ética. E aí você escolhe qual que você mais gosta, né? Você não é obrigado a ficar com uma e rejeitar as duas, para ficar com as três, só com duas, com uma. Eu ofereço esses três pontos de vista e deixo aí a escolha de vocês, escolher de que modo vocês vão pensar a mitologia, que é um assunto interessante, né? E para fechar esse vídeo, eu termino com aquela frase que diz, né? Os sonhos são mitos pessoais e a mitologia são sonhos coletivos, né? Sonhos da espécie.